fazer o seguinte, eu tenho 2 assuntos aqui. Política. Primeiro vamos falar de convenções estaduais. Então eu preciso que vocês sejam bala no alvo, certo? Certeiros nos comentários. Eu vou começar com convenções estaduais. O Progressistas fez a convenção no sábado, foi em Londrina. O partido lançou o nome do ex-secretário da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, como candidato ao Senado. Tudo certo. Colocado isso, há outros embrólios depois da convenção que tendem a não referendar o nome de Guto Silva, que ainda tem esperanças de ser candidato ao Senado. O Progressistas, nessa mesma convenção, confirmou o apoio à candidatura do Ratinho à reeleição. O PP também homologou 31 candidatos que concorrerão a cargos de deputado federal e 55 nomes que serão candidatos a deputados estaduais. Tivemos também a convenção do PT, que indicou o ex-presidente da Itaipu, Jorge Samek, para vice do Roberto Requião, na disputa aí pelo Palácio Iguaçu. No final de semana também, me parece que já está confirmado que o nome de César Silvestre murchou, não é mais candidato, pré-candidato ou candidato ao governo do estado, e sim candidato ao Senado. E aí eu tenho uma última aqui, que dentro dessa história do PT paranaense, quem cresceu muito no PT paranaense foi a NUVR, que numa possível eleição de Lula pode vir a ser alguém maior na esfera, nos ministérios. Então eu começo com esse cenário regional, estadual aqui, de convenções dos partidos políticos. Eu vou começar com você, Kim Rafael. Olha, primeiro destacar aí que a convenção ali do PP, né, pelo que se sabe, não é certo ainda que o Guto Silva realmente será candidato, mas por mais que houve a convenção, fica um pouco, né, assim, dá para perceber que existem outros candidatos que estão mais à frente. Isso não só as pesquisas nos dizem, mas sim as intenções aí que a gente começa a conversar com o povo, daí acabam falando, né? Sérgio Moro, por exemplo, Paulo Martins, né, nós sabemos que talvez eles sejam aí, e sem contar o Álvaro Dias, que brota voto do nada nas eleições, então também não dá para ser uma pessoa insignificante também nesse cenário. Acho que é importante sim, mas eu acho que o Guto Silva não seria para agora. Eu acredito que não teria espaço para ele. Haja vista aí ter apenas uma vaga só para o Senado, e não 2. Com a condição realmente do Estado do Paraná, nós vemos aí as convenções acontecendo e estou louco para iniciar realmente as eleições, a campanha eleitoral dia 16 de agosto, se eu não me engano. Então vai ser uma eleição que vai ficar marcada para a história de todos os âmbitos, né? Tanto nacional quanto estadual e as esferas aí do Senado e Câmara Federal. Vai ser sim um negócio importante para o nosso país e claro, a gente sempre tendo consciência de quem devemos votar e votar de forma correta. Fernando Tupan, é um pacotão aí de convenções estaduais, eu quero ouvir de você. Convenção do PP, Guto Silva não tá tão certo assim, você que apostava muito nessa candidatura. Aí tem o César Silvestre, que já se apagou, a luz com o pré-candidato ao estado, a governador se apagou, e o PT confirmando o Samek, a vice de Requião. Vai, Fernando Tupan. Paulo Caetano, primeiro eu preciso de uma informação. Da onde vocês tiraram que o Guto Silva não é tão certo assim? Aí eu vou poder falar. Porque eu converso com ele e ele diz que tá tudo certo. Vamos lá. Converso com o Fernando. o Ricardo Barros, ele diz a mesma coisa. Pera aí, então. Luiz Neto, vou deixar você falar então, vai. Inclusive, minha amiga Aguinaldo. Porque não, depois você fala dele. Eu quero que você fale agora do Guto Silva, vai. Ô Paulo, vamos explica pro Tupã. Vamos começar agora a falar sobre a questão das convenções partidárias, que inclusive sua fala, você disse que o Guto não tem chances. Para quem não acredita em pesquisa, tá pouco otimista, né, em relação à candidatura dele. A questão do Guto é muito simples. O partido ele fez a convenção para deputados estaduais, deputados federais, governador e deixou o Senado para ser decidido na Convenção Nacional do Progressistas. Então, o que significa? A candidatura do Guto, ela está aí na corda bamba. Mas não é só isso, né? O PP, que é o partido da liderança do governo, o partido hoje que é um dos mais fortes dentro do governo Bolsonaro, ele está tentando tirar Paulo Martins de circulação. Tanto por uma questão... Vai matar ele? A circulação do jogo político, né? Para quem nos acompanha, fica muito claro isso. Se você tiver alguma dificuldade
a gente pode explicar depois. Mas em relação à questão do Paulo Martins, é importante dizer o seguinte, a candidatura do Paulo Martins, ela está igual a do Guto. Igual a do Guto, as pesquisas apontam o Guto com o Paulo Martins numa questão muito semelhante. E quando se fala em questão de apoio, o Kim, às vezes é preciso pensar no grupo. E com a candidatura do Sérgio Moro muito pujante, porque o Sérgio Moro tem votos da direita e votos de quem não está insatisfeito com a realidade, enfim, ele pode vir a incomodar, assim como Álvaro Dias. Então a candidatura do Paulo Martins hoje para o cenário do Paraná não seria mais tão interessante para o governo Bolsonaro. Cogita-se até a possibilidade de um apoio ao nosso amigo Álvaro Dias, que inclusive veio a Maringá recentemente, depois de 4 anos que ele apareceu aqui na última eleição, depois de 4 anos fazendo uma aparição pública. Então vamos aguardar, né? Aquela famosa frase do deputado Ricardo Barros, que é do Progressistas, que diz: só perde quem não disputa. Fernando Tupan, tá explicado pra você por que o Guto tá na corda bamba. Veja só, Paulo Caetano, o Guto Silva foi referendado na convenção para sair candidato ao Senado. A convenção nacional não tem absolutamente nada a ver. Eles podem tirar o Guto Silva, mas o Guto Silva agora tem que renunciar. Não existe outra maneira de tirar o Guto Silva, porque ele foi aprovado o nome dele na convenção. Então, essa história do Álvaro Dias, o Luiz Neto está fazendo o joguinho da esquerda. A esquerda quer o Álvaro Dias como candidato ao Senado. E estão soltando muito fake news aí, falando, não, o Ratinho vai com o Álvaro Dias. Primeiro, que se dependesse apenas do Ratinho, o Álvaro Dias já estava no inferno político. E a tendência do Álvaro Dias é ir para o inferno. Por quê? Ele vai ter 14 segundos apenas, Paulo Caetano. 14 segundos no horário eleitoral. Quantos minutos ele vai ter por dia de propaganda? Não vai ter mais que 8 minutos por semana, aliás, não é por dia. Não é nada. O governador Ratinho vai ter quase 1 hora. O Sérgio Moro vai ter... né? Quantos minutos? Vai ter quase 40 minutos. Então, você vai vendo, o Guto Silva já tem 30 e poucos minutos. Então, vai ser uma guerra muito grande. Quem precisa do Álvaro Dias? Ninguém. Ninguém sem consciência quer um cara que está com 78 anos e vai ficar até os 86. Sabe por que não querem? Porque ele não tem mais nada. Não está preocupado com nada. Se você for para o prefeito Ulisses Maia perguntar o que o Álvaro Dias trouxe de bom nos últimos 6 anos para Maringá, você vai descobrir que não é nada. Ou vai para São João do Ivaí, aí no lado de Maringá, também vai ser nada. Se você for para Colorado, vai ser a mesma coisa. Nenhum prefeito quer o Álvaro Dias. As lideranças paranaenses não querem o Álvaro Dias, porque o Álvaro Dias é vaidoso. O que ele fazia? As lideranças, prefeitos, vereadores iam para Brasília lá para pegar um aperto de mão. O Álvaro Dias se trancava no gabinete e não atendia, passava para funcionário atender. Então, o que acontece? Existe uma resistência ao nome do Álvaro. Pelo que eu venho conversando com pessoais ligados à Casa Civil, o governador Ratinho não vai se posicionar. Vai sair a Aline Sleutes, vai sair o Paulo Martins, vai sair o Guto Silva, vai sair o Sérgio Moro, e seja o que Deus quiser. Esse que é o negócio. E o Álvaro Dias, antes de pensar no governador Ratinho, tem muita coisa. Tem muita coisa para pensar que se ele sair, ele não tem tempo de sair candidato ao governo. Esse que é o grande problema nessa história toda, e eu acredito que todos serão candidatos e o governador Ratinho vai se manter neutro. Vamos lá. Ângelo Rigon. Não, só para lembrar assim que nessa parte de alguns partidos que apoiam o presidente, você tem que tomar um certo cuidado. Porque é muito partido, é muito interesse em jogo, o custo é alto demais. Você vê o que aconteceu com a Damares lá no Distrito Federal. É ela que foi ministra do governo, né? Então aqui não dá para garantir, vai ser fulano tal, não. Tudo vai ser negociado na base do toma lá da cá, que é o velho estilo da política brasileira. Mas eu queria lembrar só o Tupan, o Sérgio Moro,
quando virou ministro, 2 pessoas importantes na vida dele, uma da família e outra do direito, falaram: não entra na política. Como é que você vai votar num senador que não respeita os mais chegados, que não obedece palavras de gente mais velha na família, que não obedece um sujeito que tem um advogado aqui, que é o doutor Livaldo? Então, assim, será que ele vai obedecer o povo? Uma pessoa que desobedece a família? Eu fico pensando no Sérgio Moro, ele está prestes a se tornar piada. Pode, claro, vai fazer voto, mas você imagina ele candidato a senador? E para resumir, tem que aguardar, como quem vem disse, o dia 16 de agosto, que daqui para lá ainda tem muita coisa para acontecer, candidatura para ser mexida, inclusive. Tem candidatura que naufraga até dia 16? Eu acho que com certeza. Tá aí o caso, eu repito o caso da Damares. Ela era tida como candidata ao Senado. Agora não está pensando em disputar em nada. Tão chateada, ela ficou com o político. Olha que ela era brabinha, né? Vamos lá. Pamela Bussolini. Paulo, tantas coisas, né? Surgiram nomes sumidos. Vou começar pelo MVR. Meu Deus, não sabia que ele estava circulando ainda. Acho que a última vez que eu ouvi falar dele foi no ranking de campeão de gastos públicos, né? 2019, a última vez que eu ouvi falar dele foi quando o Neto invadiu a live lá do Congresso. Aí a gente falou dele, do Enio. Lembra? A última vez ele apareceu? Foi a última vez que falamos dele aqui. Eu particularmente só me lembro do ranking de campeão de gastos públicos. Outra coisa que me chamou a atenção nessas convenções foi uma imagem, né, da convenção do PT com o Requião ali lançando a candidatura. E achei bem interessante. Pena que a gente não tem aqui, eu vi em algum site. Mostra bem como o PT tá, né? Muita publicação, muito investimento, mas pouquíssimo apoio popular. E no mais, sobre o Sérgio Moro, eu quero destacar uma fala aí que circulou na última semana do Ricardo Barros, que a gente não pode negar que ele tem conhecimento de política, né, de estratégias e tudo mais. E ele disse que o Sérgio Moro pode estar inelegível, né, para a campanha devido a essa filiação dele ter se dado lá em São Paulo, no União Brasil e tudo mais. Então, tem muita água para rolar embaixo da ponte e eu quero aguardar aí os desdobramentos. 7 horas e 41 minutos. Repita. 7h41. Aguinaldo Vieira, muito bom dia. Bom dia, tudo bem, senhor? Bom dia. Pode ligar o transmissor. Trânsito, né? Trânsito pesado em Maringá. Eu quero que você já entre falando desse assunto aqui, as convenções. PP, Guto Silva, sim ou não? Aí fica à vontade. Olha, só fazendo essa análise, é estranho para o Ricardo Barros estar no PP, é o líder do governo, teoricamente lança o Guto Silva, né, e não apoia o Paulo Martins, que também teoricamente é o candidato ao Senado do presidente, mas você veja que nenhum dos dois, infelizmente, deslanchou. Entre falar em Álvaro e Moro, é preferível que dê Moro, é evidente. O Guto Silva tem uma restrição quanto a sair candidato a outra coisa, né? Mas acho que já ficou definido que é deputado, ele teria problemas com os deputados atuais, né? Porque ele era chefe de gabinete e estava voando. Então os deputados estaduais só aceitariam se ele fosse candidato a outra coisa e de preferência ao Senado. Mas a ida dele ao Progressistas, eu acho que foi outro erro, como o Sérgio Moro ter deixado a magistratura. Deixa eu só acrescentar, na semana passada... Só tweet, hein? Só tweet. O Jonas Guimarães, que é aqui de Cianorte... Abriu mão, né? Por quê? Ele é do PSD. Tem muito candidato, tem muito deputado que vai ficar fora na próxima eleição. Neto, só um tweet, vai. Tá, inclusive, Digão, deputados com mandato, a chapa do PSD é muito pesada, assim como a chapa do União Brasil é extremamente pesada. Corre o risco de deputados que a gente tem aqui na nossa região, que estão hoje no mandato, no União Brasil, ficarem de fora. Mas eu queria só falar o seguinte, Tupã, não tem jogo da esquerda. O que eu estou falando é um fato que aconteceu. Teve a convenção do Paraná e ele não foi apresentado como candidato ao Senado.
Senado, porque disse que será definido Mas na fala do Nacional. Ricardo Barros, E fala do PP, tudo que Petrolão, não é, Mensalão, e tudo que não é você puxando o saco do consolidado, cara aqui. e tudo que não é consolidado, demora-se aí, a gente tem que sempre abrir o olho e dizer que pode não acontecer, né? E eu queria só finalizar dizendo o seguinte, a Pamela falou da fala do Ricardo Barros sobre o Moro, e o Moro também disse um negócio sobre isso, lembrando o Ricardo Barros que em 2018 ele concorreu a partir de uma liminar aí em primeira instância que foi dada para que ele pudesse sair candidato. Então, na política, tudo pode acontecer, até o terceiro tempo. Fala no tweet, vai. Não, eu só quero enaltecer a eficiência do Murilo, né? Que eu falei aqui da foto ali da multidão apoiando o homem Ele já da colocou, Mamona. né? E ele jogou no ar, coisa maravilhosa. Só destacar para o pessoal ver, né? Os nossos ouvintes que acompanham pelo Facebook, o YouTube, que a foto tá aí. Vamos lá, então. Murilinho Que tweet pra você? Não tem mais o que falar não, mas Então tá bom. Eu acho que o mais do importante... Pantuit, Não, você... eu tá. tenho que falar sobre você essa disse que não questão. tinha mais o que falar. Essa questão, mas eu acho tá. que nós, brasileiros, né, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que entender o cenário político que nós vamos enfrentar este ano. Não é o mesmo de 2018, não é o mesmo de 2020 nas eleições municipais, é completamente diferente. O cenário é necessário a gente tentar analisar com frieza todos os candidatos, porque todo mundo quer ser candidato, né? Todo mundo quer o poder, gosta, é maravilhoso, se dispõe, é apoiado ou não pelo alguns poderosos aí, né? Que Bolsonaro ou Lula, enfim. Mas nós temos que analisar com frieza, né, o cenário dessas eleições e que nós possamos, sim, dia 2 de outubro, votar com mais consciência. Fernando Tupan, tem um tweet só para responder o Neto? Deixa só, eu até passei uma mensagem aqui pro deputado estadual. Vamos ver, assim que ele me responder, eu confirmo com ele isso, se é verdade ou não. Porque eu vou te falar uma coisa, nessa hora é muita boataria, porque, Luiz Neto, se você reparar as pesquisas estão tendo bastante variação. Eu acredito que, por exemplo, o Guto Silva pode ser uma alternativa ao Moro e uma alternativa ao Paulo Martins. E uma alternativa para o candidato da coligação Brasil da Esperança, que hoje está entre o ex-vereador de Ponta Grossa, Pietro Arnaud, e o presidente do PCdoB, Elton Bartz. Existe gente correndo por fora. Professora Marley, o doutor Rosinha, pelo jeito, não vai ser. O Luiz Neto, o deputado Guto Silva acabou de responder. Ele falou que foi ratificada a candidatura dele e a homologação dela foi que ficou em aberto. Entendeu o que aconteceu? Então, por enquanto, ele é o candidato. Ele já tirou foto com o governador Ratinho, já colocou nas redes sociais. Hoje, provavelmente, Orlando Pessutti deve tirar foto com o Ratinho também. Eles vão fazer um restaurante Santa Felicidade a partir das 4 da tarde. Então, vai ser um clima de festa agora. Todo mundo quer grudar a imagem ao governador Ratinho. Fernando, vamos lá, Fernando. Foi falado também que alguns candidatos acabaram desistindo. É bom lembrar que o Jonas Guimarães, que é deputado estadual, já não vai mais para a eleição de 2 de outubro, porque a chapa está pesada. Mas a chapa está pesada, mas o PSD deve, na minha opinião, eu aposto em 12. Mas o pessoal do PSD está falando em 25 estaduais. Vamos, Fernando. E até 15 federais, Paulo Caetano.